Então, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, como estão aprovado, vai ao autógrafo. Anuncio. Presidente, só queria consignar meu voto no projeto anterior, o projeto 1202-2012, consignar o voto contrário, por favor. Da bancada do PSOL. Projeto 1202-2012, voto contrário da bancada do PSOL. Já está a minha redação final, vai ao autógrafo. Anuncio. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 2 do CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, encerra da discussão. A presente proposta recebeu 3 Pela emendas. ordem, senhor presidente. Eu retiro as emendas da São bancada 3? do PSOL. 3. Deixa eu confirmar, por favor. Pode emendar em segunda, senhor presidente. Então, retirada. Em votação, o parecer da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, que é com emenda. Senhores que aprovam esse como estão aprovado. Em votação, projeto se emendado. Senhores que aprovam esse como estão aprovado, vai a redação do vencido. Seja vítima de racismo, nem dentro dessa casa, nem em qualquer outro lugar da nossa sociedade. Muito obrigada. Deputado Flávio, por favor. Pela ordem, senhor presidente. Queria me solidarizar também com a nossa deputada Dani Monteiro, que sofreu já 2 episódios aqui de discriminação. Agradecer ao conjunto dos deputados que se manifestaram em solidariedade a ela, aos assessores que tentaram intervir, contribuindo com tentar um desfecho melhor para a situação. Agradecer a Vossa Excelência que ligou imediatamente para o deputado Carlos Mink, solicitando que a Comissão de Combate às Discriminações interviesse, e o deputado Carlos Mink prontamente também se movimentou nesse sentido. E destacar isso que já foi colocado pelas outras deputadas. A gente está hoje com uma bancada aqui na Assembleia Legislativa mais feminina, mais negra, né? E é importante que o conjunto das pessoas que circulam, que trabalham nessa casa, compreendam e passem a ter capacidade de ver que mulheres negras também ocupam esse lugar. A gente tem várias, né, hoje deputados aqui, a enfermeira Rejane, Renata, Mônica, Dani, e é importante que os funcionários entendam que nós vamos ter mais gente circulando, não só as deputadas. Como são mandatos comprometidos com a questão negra, nós vamos ter mais assessores, vamos ter mais visitantes, e é inaceitável que o racismo se reproduza. Então, ciente, né, da prontidão de Vossa Excelência e na sensibilidade de contribuir com essas lutas, peço que haja um processo de formação, de debate com o conjunto dos funcionários e terceirizados da casa, para que haja uma sensibilidade no tratamento com esse conjunto de pessoas que transitam aqui na casa. Obrigado. Deputado Rodrigo Amorim, em seguida, deputada enfermeira Rejane. Senhor presidente, evidentemente que acredito que todos os deputados se solidarizam com qualquer episódio como narrado. Federal Paulo Ramos, que está nos visitando essa casa. Seja bem-vindo, deputado Paulo Ramos. Senhor deputado, vamos encerrar. Não, pela ordem, senhor presidente. Só registrar aqui a pedido da deputada Mônica Francisco, que ela está licenciada conforme consta do painel, que está participando do seminário que vai acontecer entre Alemanha, Suíça e França sobre os desafios nos espaços legislativos para a defesa dos direitos humanos, o legado do trabalho de Marielle Franco, o feminismo negro, seminário esse que ela está participando sem nenhum ônus para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Falta foi justificada. Não havendo mais nada o que discutimos, passamos ao expediente final. Está encerrada a sessão ordinária, vamos agora ao expediente final. Falta não foi justificada não, senhor presidente, ela está licenciada, tá? Só estou reforçando. Certo. Obrigado. Certo. E o primeiro orador inscrito no expediente final é o deputado Renan Ferreirinha. Beleza. Boa tarde, senhor presidente em exercício. Boa tarde, Vossas Excelências, deputados presentes aqui no plenário. Boa tarde, o telespectador que está aqui assistindo à TV Alerj. Eu queria, antes de falar aqui da área da saúde, eu queria dar um recado ao presidente Temer, preso na data de hoje. Eu queria dizer tchau, querido. Tchau! Bem, gente, eu subi aqui na tribuna porque em meio a tantas notícias ruins, né, tanta
dificuldades que passa a população do nosso estado, ontem foi publicado no Diário Oficial pelo governador Witzel o piso salarial das categorias que ali estão mencionadas. E nós não vamos comemorar o reajuste salarial que as categorias tiveram, porque, no meu entendimento, é um reajuste ainda aquém do que esses trabalhadores necessitam para superar as inflações que comem o salário desses trabalhadores. Mas eu vim aqui falar que foi publicado também uma luta que já tem aí várias décadas, que é a luta pelo um regime de trabalho necessário de quem cuida da saúde do nosso povo. Os profissionais de enfermagem, eles trabalham em várias unidades de saúde, públicas e privadas. E no caso das unidades privadas, mas também na pública, com os contratos de trabalho, através das organizações sociais, esses profissionais hoje têm garantido uma legislação que permite o regime de trabalho de 30 horas semanais para receber esse piso que é aprovado aqui dentro da casa. Isso é um ganho sem precedente para a população do Rio de Janeiro. E eu bato nisso, eu faço esse discurso por muitos anos, né? Desde que entrei no Sindicato dos Enfermeiros. Faço esse discurso porque é importante que os profissionais entendam que não é uma luta corporativa, é uma luta pela saúde do nosso povo. Porque se você não tiver condição de atender, de se dedicar a quem precisa ter afeto, a quem precisa de assistência, você acaba não prestando uma boa assistência. E isso a gente viu acontecer aqui, agora há pouco. Os trabalhadores da casa que não estão recebendo, que estão com seus salários atrasados, mas que vêm trabalhar e às vezes se descompensam. Então é necessário que os profissionais de enfermagem tenham garantido um piso salarial e uma jornada de trabalho que garanta uma boa assistência para a população. E foi isso que nós conseguimos avançar na data de ontem, porque saiu no Diário Oficial o novo piso salarial sancionado pelo governador e que contempla um regime de trabalho para uma categoria que é eminentemente feminina, uma categoria de mulheres, uma categoria de negros e negras, uma categoria com poder aquisitivo baixo e que neste momento precisavam ter essa vitória. E foi uma vitória nós conseguirmos aprovar na casa a emenda, foi uma vitória nós termos a sanção do governador. São dois poderes encarando esta lei como constitucional. O poder legislativo, porque nós aprovamos aqui dentro da casa, e o poder executivo. O governador é um juiz. E isso nos dá uma garantia muito maior, né? Porque eu tenho certeza que não sancionaria uma lei que tivesse a mínima possibilidade de ser inconstitucional. Então, esse é um recado que eu estou dando aos profissionais de enfermagem, aos profissionais de saúde, que a partir de hoje tem uma legislação
que garante que, se estiverem trabalhando 30 horas semanais, vão receber na integralidade o piso salarial aprovado nessa casa. E que, se fizerem uma jornada de trabalho maior, 40 horas, 44 horas, terão a proporcionalidade desse valor. O que foi isso, presidente? Uma interfonia. O que foi isso, presidente? Estão caçando a minha voz aqui. Bem, esses profissionais, se fizerem uma jornada de trabalho maior, 40, 44 horas, receberão na rede privada, nos contratos de organizações sociais, nos contratos temporários ou a forma que seja, a proporcionalidade desse valor. Se trabalharem menos também, 20, 24 horas, também receberão proporcionalidade. Agora, é importante a gente esclarecer, e é por isso que eu vim à tribuna, porque ontem nós tivemos 400 mil pessoas interessadas nesse assunto e buscando mais informações. É importante a gente esclarecer que o funcionário público, ele tem um regime próprio. O funcionário público do Estado, o funcionário público da saúde do Estado do Rio de Janeiro, e aí incluídos os profissionais de enfermagem, presidente, eles já possuem uma lei que justamente eu trabalhei muito para que o governador encaminhasse aqui para casa a lei. Nós aprovamos aqui no meu primeiro mandato a carga horária de 24 horas dos profissionais de saúde do Estado. Outros municípios, eles têm que regulamentar a carga horária. E é importante que a gente continue essa luta, porque ninguém consegue trabalhar se não tiver um piso salarial, uma jornada de trabalho definida. Nessa legislatura, a gente vê aqui muitos parlamentares, muitos deputados que são policiais e que volta e meia eles estão utilizando o microfone, ouvindo aqui no púlpito, defender essa categoria, esses trabalhadores que dedicam a sua vida a estar lá fazendo a nossa defesa, né? A defesa, a segurança da sociedade. E nós aqui, o meu mandato, ele também defende os policiais, mas ele defende, acima de tudo, uma categoria que está lá, muitas das vezes, invisível dentro dos hospitais. E só quem um dia se acidenta, só quem um dia precisa do serviço de saúde, sabe quem são os profissionais de enfermagem. Então, eu estou muito feliz, porque essa luta continua e a gente vai continuar a defender a saúde, a defender os profissionais de enfermagem, a defender todos os profissionais de saúde, porque agora nós vamos continuar a nossa luta pelo plano de cargos, carreiras e salários para todos os profissionais da área da saúde do Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Por gentileza, o deputado Alexandre Freitas. Deputado, você tem 10 minutos pelo regimento. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, recentemente o governo federal anunciou o fim do visto para turistas de alguns países que têm bastante riqueza.
Infelizmente, o deputado eleito aqui pelo Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, anunciou que a bancada federal do PSOL vai entrar com uma proposição para anular essa medida do governo federal. A Embratur estimou que com o fim do visto, praticamente US$ 1 bilhão vão entrar aqui no nosso país. Algumas matérias falaram que a União perderia 60 milhões em receita por conta do fim do visto. Como perder dinheiro se esse dinheiro certamente vai ser gasto aqui dentro do Brasil? A gente vai deixar de gastar dinheiro com burocracia e esse dinheiro vai ser internalizado na hora que o turista vier aqui para o país. Eu queria muito que a bancada do PSOL perguntasse para a dona Maria, que trabalha no hotel, se ela está preocupada com a reciprocidade. Eu queria muito que o PSOL perguntasse para o Vitor, que é guia turístico, se ele prefere o dinheiro do turista ou que o Brasil fique de picuinha com outros países. Eu queria que o PSOL perguntasse para o seu Oswaldo, que é garçom, se ele está preocupado com a gorjeta que ele vai ganhar ou se ele está preocupado com o visto do turista. E o que chama a atenção é que durante mais de quase 15 anos, não houve a menor preocupação da esquerda com a soberania nacional. Ninguém se preocupou com a quantidade de dinheiro que foi gasto em outros países como Cuba, Venezuela, Angola. Ninguém se preocupou com o dinheiro estrangeiro que foi gasto em eleições aqui no país, com dinheiro de ditadores, em que inclusive até as Farc interferiram no sistema eleitoral. Mas para o PSOL o problema é o visto. Em 2018, o Museu do Louvre recebeu aproximadamente 10 milhões de turistas. Miami, 14 milhões. E o Brasil teve um movimento pífio de aproximadamente 6 milhões. Enquanto o Brasil não for a maior economia do mundo, enquanto o país estiver recebendo menos turistas do que Miami e o Museu do Louvre, que tal a gente se preocupar com os dólares que esses turistas vão gastar aqui no país e muito menos com a questão do visto? A esquerda, mais uma vez, mostra que está na contramão do Brasil. Por favor, a parte. Deputado Alexandre, por favor, gostaria de uma parte. Concedida a parte. Em primeiro lugar, com relação ao visto, acho que existem princípios da diplomacia que eles existem e são importantes não à toa. Um deles é o da reciprocidade, para que as nações mantenham relações respeitosas entre si desde sempre. A gente tem uma compreensão que o governo Bolsonaro começa numa relação de subserviência aos Estados Unidos completamente estapafúrdia, que inclusive pode nos trazer grandes prejuízos econômicos. O presidente participar de um jantar nos Estados Unidos com figuras como Steve Bannon, onde uma pauta é ficar falando mal do principal parceiro comercial do Brasil, é um reflexo de como há uma reorientação da política externa brasileira de uma forma, de um nível, de uma pseudo-ideologização lamentável que só vai nos trazer prejuízos. Nesse sentido, a gente considera que o pedido da reciprocidade não é sequer excludente com facilitação do visto de países que sejam considerados que possam mandar mais turistas. Outras medidas podem ser tomadas do ponto de vista diplomático, sem se ferir o princípio da reciprocidade. Esse é o primeiro elemento. Mas o segundo, que acabou me motivando a fazer aqui a parte, é que Vossa Excelência é um rapaz estudado, que gosta de se interessar pelos assuntos. Tem algumas coisas que são reproduzidas através de fake news, que eu aconselharia a Vossa Excelência a tentar procurar as fontes. Eu fiz oposição ao PT durante todos os ciclos de governo. Não apoiei os candidatos do PT à presidência até esse ano que passou agora, quando eu entendi que o Bolsonaro significava uma alternativa autoritária para o Brasil que deveria ser derrotada. Agora, por exemplo, dizer que recebia dinheiro das Farc, dizer que saía dinheiro do Brasil para financiar outros países, isso me parece que é reproduzir fake news e reduzir alguns debates importantes. O Brasil teve um projeto de integração na América Latina que eu discordei o tempo todo, mas que
incluía financiamento de projetos que o governo entendia que eram do interesse brasileiro. Isso ser financiamento de ditaduras tem uma diferença enorme, que acaba reproduzindo uma leitura da realidade muito estreita, que eu sei que não é a que Vossa Excelência costuma fazer. Então, queria só fazer esses dois à parte para contribuir com o debate, porque eu sei que Vossa Excelência sempre tem cumprido um papel de elevar o nível do debate aqui. E eu acho que essas referências, em especial dessa fala de hoje, são referências muito mais de fake news do que de um debate de fato sobre o Brasil. Qual diplomacia foi mais ideologizada? A que Bolsonaro está começando a fazer agora, que está nos envergonhando, fazendo uma crise no Itamaraty, ou a dos próprios 13 anos de governo do PT, que eu não apoiei, mas que reconheço méritos e tenho muitas divergências, inclusive sobre o papel que cumpriu na América Latina. Mas fica essa reflexão. Bom, apenas deixar claro que quando eu falei da questão da verba, não é em relação ao PSOL propriamente dito, e sim ao PT, que claramente financiou ditaduras. Por mais que eu tenha divergências com o PSOL, eu não tenho nada a dizer quanto à questão de financiamentos questionáveis. Não tenho nenhuma prova e não iria fazer ilação alguma que fosse injusta. E para terminar meu pronunciamento, eu queria mais uma vez parabenizar a Polícia Federal, que hoje deu mostras que o Brasil está mudando, que corrupto e bandido, não importando o cargo que eles ocupem, serão presos e serão julgados conforme a lei. Muito obrigado. Deputado Flávio Serafim. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Deputado Flávio Serafim. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Hoje é um dia importante no Brasil, porque hoje é dia de combate ao racismo. Dia 21 de março, dia de combate ao racismo. E eu subo essa tribuna para falar não só do combate ao racismo, mas também para falar que amanhã, dia 22 de março, é dia mundial da água. E no dia 24, domingo, é dia de combate à tuberculose. E esses três debates são debates fundamentais para a gente pensar o Brasil e o Rio de Janeiro de hoje. A gente hoje aqui na Assembleia Legislativa teve diversas manifestações de solidariedade à deputada estadual Dani Monteiro, que sofreu racismo já 2 vezes, discriminação aqui na casa do próprio corpo de funcionários. Pessoas simples, trabalhadoras, mas que acabam reproduzindo a lógica do racismo tão impregnada da nossa sociedade, que não é capaz de se acostumar a ver pessoas negras frequentando espaços de poder. E esse racismo, tão presente na nossa sociedade, nesse país que nunca conseguiu de fato abolir a lógica da escravidão, ele continua se manifestando nas diferentes esferas da sociedade. Pessoas negras recebem salários mais baixos, pessoas negras sofrem mais com a intolerância religiosa, os povos de santo, as invasões aos terreiros, são uma manifestação hoje grave do racismo. Pessoas negras sofrem mais com a violência como um todo na sociedade. Nos últimos anos, no Brasil, a taxa de homicídio da população negra saltou 21%. Enquanto isso, a da população branca reduziu 6,8%. 71% dos assassinatos praticados no Brasil são praticados contra pessoas negras. A probabilidade de uma pessoa negra ser assassinada é muito maior do que de uma pessoa branca. Dessa forma,
fica evidente que a desigualdade racial no Brasil se expressa de modo muito contundente no que diz respeito à violência letal, inclusive no que diz respeito às políticas de segurança pública. E nesse período em que a gente está na campanha de 21 dias de ativismo contra o racismo, é um período muito importante para que a gente desperte o debate, mobilize a sociedade. Somente no ano passado, a campanha de 21 dias de combate ao racismo realizou mais de 180 atividades no estado do Rio de Janeiro. Mas qual é a relação entre o Dia de Combate ao Racismo com o Dia Mundial da Água? Isso é uma reflexão importante, porque tem uma relação direta. A água é um bem comum, fundamental para a sobrevivência de todos os seres vivos, em especial dos seres humanos. Mas, infelizmente, o acesso à água ainda é escasso para uma parcela enorme da nossa população. E aí, quando a gente olha para os territórios que têm dificuldades no acesso à água, que têm dificuldades no acesso ao saneamento, são os territórios marcados pela pobreza. E no Brasil, a pobreza ainda é marcada pela cor da pele. A gente não conseguiu superar essa herança da tradição escravocrata, da tradição violenta, do racismo, de um país sem praticamente nenhuma forma de mobilidade social. E hoje, os territórios da pobreza são os territórios também mais marcados pela presença da população negra. A gente olha para a Baixada Fluminense, por exemplo, parte da região metropolitana do nosso estado, parte dela cortada pelo sistema de abastecimento de água da capital do Rio de Janeiro, e a grande parte da população da Baixada segue sem acesso à água e saneamento. E a falta de acesso à água tratada contribui para a proliferação de várias doenças, que vão da desidratação, evidentemente, à transmissão de diferentes doenças, da cólera a diversos outros exemplos. Então, quando a gente pensa o Dia Mundial da Água, a gente tem que pensar também o combate às desigualdades sociais, o combate ao racismo, fazer da nossa sociedade uma sociedade menos desigual. E essas desigualdades, elas se manifestam, por exemplo, no nosso modelo de desenvolvimento econômico. O Instituto Pax fez um levantamento mostrando que aqui no estado do Rio de Janeiro, a empresa Ternium Brasil, antiga ThyssenKrupp, Companhia Siderúrgica do Atlântico, sozinha consome 1,5 bilhão de litros de água para a produção de aço, o equivalente a 570 bilhões de litros de água por ano. Só para a gente comparar, uma pessoa nascida no nosso estado consome, em média, 90 mil litros por ano. Isso significa que a ThyssenKrupp, agora Ternium Brasil, sozinha, consome água que daria para atender 6 milhões e 100 mil pessoas. Uma única empresa, produtora de aço, que sozinha dobrou a emissão de gases na cidade do Rio de Janeiro, consome uma quantidade de água equivalente a 6 milhões de pessoas. Daria para abastecer toda a população da Baixada Fluminense. Mas hoje, infelizmente, essa população sofre com a falta de água, sofre com as desigualdades, sofre com a violência. Aliás, a ThyssenKrupp também é responsável pela emissão de poluentes na atmosfera da Zona Oeste, contaminando especialmente as áreas mais pobres, onde vivem majoritariamente pessoas negras. E nesse momento,
onde a gente pensa sobre como o meio ambiente, como o respeito à saúde das pessoas está diretamente relacionado às condições sociais que elas vivem, é importante também a gente pensar no dia de combate à tuberculose, marcado para esse domingo, dia 24 de março. Por quê? Porque, infelizmente, a tuberculose voltou a crescer no Brasil. E voltou a crescer especialmente no estado do Rio de Janeiro. É uma doença que afeta diferentes setores da sociedade, mas concentrada especialmente na população pobre, na população mais vulnerável socialmente. Nós, pesquisadores da Fiocruz, trabalhamos com uma ideia de que saneamento e saúde ambiental são fundamentais, com a percepção de que a maior parte das doenças, como é o caso da tuberculose, tem determinantes sociais. E esses determinantes estão ligados à moradia, à água que se consome, aos alimentos ingeridos, à coleta inadequada do esgoto, ao solo contaminado, sendo necessário, portanto, se pensar um conjunto de ações socioeconômicas que tenham como objetivo alcançar níveis de salubridade e qualidade ambiental para garantir a saúde de toda a população. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a tuberculose vem mostrando um profundo quadro de desigualdades que resultam em iniquidades sociais em saúde. A desigualdade na distribuição de rendas, no ano de 2017, eram 15 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza no Brasil, no acesso aos recursos da saúde, ao saneamento básico, à insegurança alimentar, na educação e em outros constituintes do padrão de vida da população, tem se revelado no risco de adoecer para diferentes estratos sociais. É premente a articulação de serviços de saúde com outros serviços públicos voltados para habitação, infraestrutura, assistência social, educação, emprego e meio ambiente, para reduzir a carga de tuberculose que hoje afeta parte consideravelmente da população. No Brasil, foram notificados, no ano de 2017, 69.569 novos casos de tuberculose. 13.347 casos somente no estado do Rio de Janeiro. Parte dos casos foram registrados em pessoas privadas de liberdade. O adoecimento nessas populações é 20 vezes maior do que o da população em geral. Vale destacar que, de acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, das 493 mil pessoas presas que tiveram raça, etnia e cor classificadas, 64% são negras. Portanto, maior vítima também dos casos de tuberculose. O estado do Rio tem a segunda maior coeficiente de incidência em tuberculose do Brasil e em mortalidade por HIV/AIDS, além de ter o maior coeficiente de mortalidade. São números graves que devem estar sob a atenção dos nossos governantes, especialmente dos gestores da área de saúde. O número de casos de tuberculose superresistente notificados no Brasil foi de 1.342, sendo que no estado do Rio de Janeiro foram 329. 25% dos casos de tuberculose superresistente do Brasil estão localizados no Rio de Janeiro. Esses são os casos de tuberculose que mais levam à morte. Por isso, a gente acha que é fundamental uma agenda de combate às desigualdades, de garantia dos direitos da população e, em especial, orientamos o governo estadual a fortalecer as políticas de combate à tuberculose, a não fechar o Hospital Santa Maria, que hoje é referência no tratamento da tuberculose multirresistente e da tuberculose associada
a presença do vírus HIV. É fundamental que o Hospital Santa Maria não seja fechado, piorando a situação no atendimento das pessoas com tuberculose no Brasil. Em defesa da saúde universal e contra o racismo estrutural, hoje, amanhã e sempre. Deputada Marta Rocha, Vossa Excelência tem 10 minutos regimentais.